ministração dessa noite o título da minha: troque suas cadeias por uma coroa. Deus tem feito grandes coisas. Semana passada eu estive aqui ministrando nesta casa e o culto foi lindo, foi maravilhoso. Deus impactou os corações. Na quarta-feira eu estive aqui ministrando o F5 para os líderes, para os colíderes e para os fominhas da casa. E Deus impactou muitos corações, inclusive o meu. E eu gostaria de essa noite continuar sobre esse fundamento que já tem sido posto. Amados, eu tenho falado nestes últimos tempos que nós estamos vivendo tempos de realeza. Que Deus tem transformado um conjunto de homens e mulheres que antes era simplesmente um ajuntamento de pessoas, uma verdadeira caverna de Adulão, um lugar aonde vinham os feridos, aonde muitas vezes vinham os rejeitados, os renunciados, porque é claro, a igreja tem esse caráter de acolher pessoas nas suas dores. Mas apesar da igreja ter esse caráter, ter esse aspecto, ela não deve parar aí. Esse lugar é um lugar de passagem, porque aquele que está ferido deve ser curado. Aquele que sofreu rejeição deve ser sarado e agora deve ter a sua visão sobre si mesmo restaurada. Não adianta, queridos, nós virmos para uma igreja, não adianta nós dizermos que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não adianta nós continuarmos vivendo uma vida cristã se nós continuarmos vivendo as nossas misérias. De fato, amados, existe um plano, um projeto celestial do céu, de que Deus vai curar as nossas misérias e nos projetar para um lugar mais alto. Só que esse lugar precisa ser assumido por nós. Não existe a menor possibilidade de nós avançarmos nesse caminho enquanto nós não decidirmos que este caminho que está diante de nós deve ser percorrido por nós. Amados, quantas vezes nós terceirizamos as nossas responsabilidades? Quantas vezes nós terceirizamos a presença de Deus na nossa vida? Quantas vezes nós terceirizamos o nosso relacionamento com Deus? Quantas vezes nós culpamos as circunstâncias, aquelas circunstâncias que estão ao nosso redor, pelas nossas negligências, pelas nossas preguiças, pelas nossas faltas, pelos nossos medos? É muito fácil para nós, queridos, olhar para uma realidade ao nosso redor e achar imperfeição, porque adivinhe só, nós estamos em um mundo imperfeito. Quantos são perfeitos aqui? Levanta a mão. Opa, se tiver algum perfeito aqui, irmão, cuidado, Jesus vai te arrebatar essa noite. Aleluia, glória a Deus. A verdade é que há imperfeição em nós, querido. Se você procurar imperfeição em qualquer lugar você vai encontrar imperfeição. Inclusive a teoria crítica que foi desenvolvida na década de 1950 pela escola de Frankfurt fala sobre isso e ensina a fazer isso. A teoria crítica é a teoria de criar revoltados, a teoria que cria pessoas que nunca estão satisfeitas e não são pessoas insaciáveis num bom sentido da palavra, no sentido de querer construir, de querer avançar ou de querer fazer, mas nesse sentido que nós temos visto no mundo lá fora, de que parece que nada nunca está bom. Você pode reclamar. Quer ver como isso é verdade na tua vida, irmão? Quantos aqui já reclamaram porque o dia estava quente? Por favor, levante sua mão. E quantos aqui já reclamaram porque o dia estava frio? Você quer o quê então? Entende? A verdade, amados, é que se você baseia a tua vida cristã numa circunstância, se você baseia a vida cristã no teu tempo, adivinhe só, vai chegar um momento que o tempo vai faltar. Se você baseia a construção da sua vida na falta de dinheiro, pense comigo, uma hora o dinheiro não vai ser suficiente. Se você está baseando o seu cristianismo, o desenvolvimento dos seus projetos, da sua fé, da sua vida com Deus, no seu emocional, eu vou deixar muito claro para você, irmão, que uma hora, um momento ou outro, durante a sua caminhada, em vários momentos, você vai ser desagradado por alguém. Eu já conheci pessoas que se afastaram da presença de Deus porque foram confrontadas.
Eu já conheci pessoas que se afastaram da presença de Deus porque ouviram algo que não gostou, porque queriam algo de uma forma, e a forma simplesmente não era aquela que ela estava esperando. Pessoas que disseram que estruturas feriram, que pessoas feriram, e é claro, eu sei, muitas vezes nós podemos ser feridos por estruturas ou por pessoas, mas quantas vezes essas frases não são apenas desculpas, para que nós não venhamos ser, ou fazer, aquilo que nós precisamos ser, ou aquilo que nós precisamos fazer. E sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que 3 coisas fazem tremer a terra, e 4 ela não pode suportar. E a primeira delas fala sobre o escravo que se torna rei. Nós vivemos uma dicotomia no nosso coração. A minha luta nessa igreja tem sido contra essa dicotomia. Vamos lá, deixa eu ver se você sabe. De quem você é filho? De quem você é filho? Deus é rei. Em que é que isso implica? Isso implica que você é realeza. Deus é Senhor. Isso implica que você faz parte de um governo celestial. E nós declaramos isso. Nós entendemos isso. Nós declaramos a nossa filiação. Nós dizemos de boca cheia, com todas as letras: eu sou filho de Deus. Nós declaramos de boca cheia, com todas as letras: o Senhor é o dono de todo ouro e de toda prata. Porém, quando nós saímos dos nossos cultos, quando nós vamos desenvolver um estilo de vida, muitas vezes o estilo de vida que nós desenvolvemos no dia a dia não conversa com essa realeza que nós dizemos ter. Agora imagine você, quando o ímpio começa a governar. Imagine você, querida, a mentalidade daquele que é rei. Esses dias eu ouvi algo que eu achei fantástico: apenas aqueles que são reis podem se humilhar da forma certa. Porque para aquele que já vive humilhado, humilhar-se diante de alguém é uma humilhação insuportável. Mas quando você conhece a realeza que está dentro de você, quando você sabe realmente qual é a sua identidade, quem você é em Cristo Jesus, você não tem problema de se humilhar, você não tem problema de pedir perdão, você não tem problema de entregar lugares ou de servir em lugares que talvez aos olhos humanos não sejam os melhores lugares ou os lugares mais honrosos. Você não tem problema em abrir mão de coisas ou de não ser reconhecido, porque você sabe que independente do que você faz, independente da forma da sua vida naquele momento, do que você precisa fazer, você sabe quem você é, você já está resolvido dentro de você. Agora, a pior coisa do mundo é quando alguém com um coração de escravo começa a habitar nos lugares de realeza. Porque quando alguém com um coração de escravo começa a governar, querido, ele vai querer fazer as coisas do jeito dele. Ele vai querer imprimir a marca dele. Quando alguém com um coração de escravo começa a governar, ele vai querer provar o seu valor. Ele vai querer impor sobre todas as outras pessoas o valor que agora, o título, o cargo, a função, ou mesmo o pensamento do que ele imagina ser, diz que ele é. Nós estamos no século 21, irmão, e o século 20 foi conhecido como o século dos ditadores. Homens terríveis passaram pela terra, você pode lembrar de vários: Hitler, Mussolini, Stalin. Homens ruins passaram pela terra. Todos eles tinham algo em comum, todos eles eram crianças feridas. Todos eles eram pessoas podadas na sua personalidade. Todos eles foram homens que com a mentalidade de escravo cresceram, com a mentalidade de ira, de revolta. Eles formaram o seu poder, e uma vez chegando num lugar de poder, eles decidiram fazer com que todos aqueles que estavam debaixo dele experimentassem o seu poder, porque eles não tinham a segurança de quem eles eram. É interessante que esses dias eu estava lendo sobre aquele ditador da Itália fascista, por favor, Mussolini, né? E falava que ele era cleptomaníaco, ele tinha mania de perseguição.
uma criança acuada dentro de um uniforme e uma patente de poder. Quantas vezes nós, no nosso cristianismo, estamos nos comportando dessa maneira? Quantas defesas você levanta só para tentar provar que você é quem você diz ser? Quantas barreiras de relacionamento você levanta só para você mostrar que você é bom, ou quem sabe para você esconder os seus defeitos? Quanta dificuldade você tem em se submeter à vontade de Deus? Porque para você se submeter à vontade de Deus, não é simplesmente se submeter à vontade de Deus, mas é abrir mão da sua vontade. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e enquanto eu conversava com ela, o Espírito Santo me pediu atenção. E eu comecei a ouvir o que aquela pessoa estava falando, e ela estava falando de um namorado, de um relacionamento, que tinha acabado há algum tempo atrás, e que esse relacionamento ele era baseado da seguinte forma: eu amava ele, eu amava essa pessoa, mas ele sabia que em primeiro lugar era eu. Então se eu precisasse viajar para estudar, para fazer minha vida, eu tenho o primeiro lugar, eu estou no trono. E foi incrível, porque mais 5 minutos de conversa, estava essa pessoa diante de mim chorando, abrindo dores do seu coração, e confessando que só tinha levantado barreiras, porque lá atrás tinha sido ferida, e tinha aprendido a se defender de todos, e a não confiar em ninguém, por causa de feridas. Sabe, queridos, é impossível Deus derramar prosperidade sobre escravos. Às vezes eu vejo pessoas olhando para as bênçãos de Deus, olhando para tudo que Deus pode fazer, para todas as coisas boas que Deus pode derramar sobre a nossa vida. E é verdade, sim, nosso Deus é o Deus de todo, dono de todo ouro e de toda prata, e Ele pode fazer grandes coisas na nossa vida. Ele pode mudar a nossa vida da noite para o dia. Eu já vi isso acontecer com muita gente. Porém, amados, é impossível que Deus derrame prosperidade sobre aquele que tem um coração de escravo. Porque se você tem um coração de escravo, você vai construir um projeto de vida todo seu, aonde Deus não cabe. E a palavra de Deus fala que Ele não divide a glória dele com ninguém. Se você tem o coração de escravo, se você não tem a sua identidade firmada, se você ainda está preso a cadeias, às vezes a cadeia do orgulho, às vezes a cadeia da identidade. Gente, eu quero falar muito sobre identidade nessa noite. Não era o plano, não era o projeto, mas eu acredito que para o lugar que nós estamos indo é necessário falar sobre identidade. Quantas infâncias traumáticas nós tivemos? Eu falo da minha. Queridos, eu fui criado sem meu pai. Eu já venci isso no Senhor. Hoje de manhã nós tivemos um momento incrível aqui na igreja. Nós tivemos um louvor profético, eu peguei o grupo de louvor, nós tivemos uma liberação profética com louvor. E entre tantas coisas que foram ministradas profeticamente, muito delas teve a ver com paternidade. Quantas vezes nós somos feridos, nós fomos criados, programados, projetados, não para fazer a vontade de Deus, mas para fazer a nossa vontade prevalecer. É como se todos nós estivéssemos numa grande competição, numa grande luta, tentando passar por cima uns dos outros, com a faca nos dentes, dizendo: ninguém ama ninguém, ninguém faz nada por ninguém. Quem sabe essa expressão já tenha saído da sua boca, irmão, mas eu posso dizer para você com todas as letras, você pode até alcançar algumas coisas com essa mentalidade, mas você não alcançará o centro da vontade de Deus. E talvez ainda existe entre nós alguém que diga: não me importa, porque se eu conseguir o que eu quero, talvez eu não esteja tão interessado no que Deus quer tanto assim. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Se você conseguir tudo que você quer, ao preço que você está disposto a pagar, com esse coração de escravo que você ainda tem, o fim de tudo isso vai ser que você vai ter coisas, mas você vai perder a sua alma, você vai perder a sua essência, a sua paz, o seu coração tranquilo, a presença de Deus. Então escolha. Existe, queridos, sobre essa casa uma liberação profética. Nós estamos saindo de uma mentalidade de escravo. E falando de mentalidade de escravo, amados,
Talvez não tenha nenhum texto mais triste na palavra de Deus que fale sobre mentalidade escrava do que o texto que está lá em 1 Samuel 15, 17 e 25. Que fala de Saul. 1 Samuel 15, do 17 ao 25. Eu vou contextualizar. O profeta Samuel tinha dito para Saul: Saul, você vai vencer seus inimigos. Saul, quando você vencer seus inimigos, você não vai ficar com nada dos despojos, você vai entregar tudo. Você não vai tocar nas coisas deles, você não vai tocar nas riquezas, você vai deixar todas as coisas lá. Só que não somente isso, você vai me esperar e nós vamos juntos sacrificar ao Senhor. A batalha se segue, Saul vence a batalha como o profeta tinha dito, só que Saul não espera o profeta voltar para sacrificar. Vamos ver o que acontece. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. Veja, somente nesse versículo, Samuel está desnudando profeticamente o espírito de Saul. Quantos de nós não somos pequenos aos nossos próprios olhos? Quantas vezes você já não se viu pequeno? E aí veja que a palavra de Deus diz: Saul, você é pequeno. Saul era o menor da sua família. A sua tribo era da tribo de Benjamim, que era uma das menores tribos de Israel. A palavra de Deus fala que quando Samuel escolheu, Deus escolheu Saul através de Samuel. Ele era o maior dos israelitas, o mais belo de todos eles, que ninguém chegava aos pés de Saul em beleza, do pescoço para cima. Ou seja, o menino era belo, o menino tinha até uma posição, uma pose, uma postura de realeza. Porém, quando ele sabe que é procurado pelo profeta, ele vai se esconder. Acham ele escondido no canto, acanhado. Ou seja, ele podia até aos olhos do mundo ser belo, ele podia até aos olhos do mundo ter algum valor, mas a sua identidade, quem ele era dentro dele, não conversava com a aparência que ele mostrava ter. Muitos de nós, amados, estão construindo uma vida baseada em aparência. Muitos de nós estamos conformados com quem nós somos e nos perguntamos: mudar para quê? Irmão, se você diz mudar para quê, eu quero dizer para você, você precisa mudar para que você possa espelhar Cristo nessa terra. Esse é o objetivo da vida cristã. E continua: o Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. E por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? E disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei todos os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste, tive medo dos soldados e atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para a gente adorar o Senhor. Olha o coração desse homem. A voz de Deus era: vença a guerra, elimine o exército, não toque nos despojos, me espere para sacrificar. Saul, um homem de negócios, um empreendedor aos olhos desse mundo, antes de obedecer a Deus, ele pensou em como ele iria ficar diante de tudo isso. Tá, é para eliminar todo mundo, mas se eu trouxer o rei, eu vou mostrar como eu sou bom, eu vou estar humilhando um rei que foi vencido, e isso vai ser bom para o meu nome. Tá, eu não preciso tocar nos despojos, Deus diz para mim não pegar nada, mas
os soldados guerrearam e eles querem recompensa pela guerra. E eles estão em cima do meu pescoço, querendo a recompensa daquilo que eles fizeram. Então Deus não vai se importar se eu pegar o melhor, só o melhor. O que não é o melhor, deixa lá. A gente pega o melhor, depois eu mando os soldados sacrificarem, mas a sanha deles por recompensa vai ser aliviada, e eu vou ter o meu nome engrandecido no meio dos meus soldados. Eu vou ser negociante, eu vou dar uma melhoradinha naquilo que Deus falou. Me espere para sacrificar. Não, mas espera aí, ele é o profeta, mas ele me ungiu rei. Quem manda nisso aqui sou eu. Amados, quantos de nós temos pego as bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida para construir a nossa história longe de Deus? Quantos de nós passamos pela casa de Deus, pelo reino de Deus, nos tornamos filhos de Deus, somos construídos pelo Senhor, e depois de sermos construídos pelo Senhor, nós rejeitamos tudo de bom que Deus nos fez, nós saímos, vamos embora e dizemos: Deus, obrigado, o Senhor me ajudou até aqui, agora pode deixar comigo, que agora eu já estou bem, agora é por minha conta. Você sabe o que você está falando quando você faz isso, irmão? Você está declarando a sua sentença de escravidão. Você está mostrando que você é escravo das suas vontades. Você está mostrando que você é escravo dos seus planos. Você está mostrando que você é escravo do seu egoísmo e dos seus projetos pessoais, e que você prefere eles do que confiar no Senhor. Hoje, no momento profético, entre aqueles que eu profetizei, teve uma pessoa que eu achei muito legal que eu falei para ela, porque o Espírito Santo falou para mim: fala para o cara que ele não precisa de palavra. E eu estranhei, porque profeta chegar para profetizar e dizer que o cara não precisa de palavra, então para que eu estou lá? E daí eu comecei, e eu só obedeci. E a palavra foi: você não precisa de uma palavra profética hoje, porque você aprendeu a obedecer. Nós precisamos de uma nova identidade, gente. Deus quer construir grandes coisas através de nós. Eu já falei muitas vezes sobre esse altar. Eu não sou o centro dessa igreja, eu sou o corpo junto com você. Ser pastor, o anjo da igreja, independente de como chamem, é a minha função ministerial. Mas aonde está você? Se nós somos um corpo, cada um de nós deve assumir o seu lugar, e sobre todas as coisas precisamos parar com a dicotomia de achar que aqui na igreja é uma coisa, mas lá fora é outra. Sabe, gente, eu combati tanto isso, em algum momento quase me convenceram, quando falavam para mim: não, eu não posso falar de Jesus no meu trabalho, porque senão eu vou ser demitido. Não, eu não posso falar de Jesus nesse lugar, porque senão as pessoas vão achar ruim. Não, eu não posso falar de Jesus naquele ambiente, porque se eu falar de Jesus naquele ambiente, as pessoas vão me ter como estranho e elas não vão mais querer participar comigo. Isso só dá prova da sua escravidão, porque se você soubesse quem você era, você seria a mesma pessoa em todos os lugares. Eu tenho tido a oportunidade esses últimos dias, amados, de pregar para muitas pessoas. Eu tenho tido oportunidade nesses últimos dias de conduzir pessoas a Cristo de uma forma incrível. Sabe qual a única coisa que eu preciso? Eu só preciso viver lá fora quem eu sou aqui dentro. Não interessa quão hostil é o ambiente. Não interessa se os planos das pessoas são diferentes dos meus. Eu não estou para seguir o plano de ninguém, eu estou para seguir o plano de Deus. Se me tirarem de um ambiente porque estar no ambiente não faz parte do plano de quem criou o ambiente, irmão, Deus vai me colocar num ambiente ainda melhor. Eu só preciso confiar. Mas nós não confiamos. Nós não confiamos. Muitas vezes nós preferimos nos deixar levar pela maré. Muitas vezes nós nos preferimos deixar levar pela opinião das pessoas, ou pelos grupos que nós somos aceitos. Queridos, eu vou dizer para vocês: é impossível construir algo de valor se nós continuarmos agindo dessa forma. Essa semana eu estava conversando com um jovem,
e falando sobre visão. Eu amei esse exemplo. Eu fui ensinar o cara me ensinou. Eu amei esse exemplo. Eu perguntei para ele, você tem uma visão? E ele disse, eu tenho uma visão. Falei, então me fala a tua visão. E ele disse, eu quero cuidar do meu corpo porque é o templo do Espírito Santo, então eu gosto de malhar. E eu tenho uma forma física que eu quero alcançar. Legal. Eu quero estudar porque eu quero uma boa colocação profissional. Eu entendo que se eu for um bom profissional e se eu expandir no meio empresarial, eu expandir minha mente, expandir meu conhecimento, eu vou poder conquistar lugares e eu vou poder contribuir com lugares e pessoas com mais efetividade. Falei, legal. Ele falou, eu quero trabalhar na igreja, porque eu sei que eu tenho ministérios naquele lugar. Eu falei, bacana, essa é a sua visão? Eu falei, é. Ele falou, essa é minha visão, pastor. Eu falei, então deixa eu te falar da minha visão. E deixa eu falar uma coisa para você. Você está pensando 2 passos à frente. É muito bom pensar 2 passos à frente. Agora deixa eu te ensinar o que é pensar 5. E os números 2 e 5 são proféticos. 2 fala de relacionamento, é quando você constrói com Deus. 5 é o número da glória de Deus na palavra de Deus. Então fala quando você muda essa chave. Olha o que é mudar a chave. Eu falei, filho, eu vou te falar da minha visão. Eu tenho uma igreja para construir. Eu tenho um centro de assistência social. Eu tenho um centro de vivência infantil. Eu tenho uma quadra, eu tenho uma empresa, eu tenho uma escola, eu tenho uma lanchonete para que as pessoas possam passar por ela e conhecer a igreja. Eu tenho projetos sociais, eu tenho projetos de discipulado para fazer acontecer através desse ministério, dessa igreja. Essa é a minha visão. Na hora que eu falei isso, ele olhou para mim espantado e ele disse, eu entendi, pastor. A diferença é entre a minha visão e a tua visão. A minha visão está relacionada com como eu construo a minha vida e as coisas que eu estou construindo para mim. Mas a sua visão está relacionada com o que você está fazendo para Deus. E eu falei, uau, irmão, recebo, continue discipulado que ficou bom. Porque eu não tinha visto assim, eu não tinha percebido assim. Mas é exatamente isso. Decida quem está no trono da sua vida. Quem sabe você continua falando, não. Eu até me relaciono com alguém, mas essa pessoa tem que entender que primeiro porque eu preciso ter amor próprio. E o tal do amor próprio está muito em voga, né? É a capa perfeita para o egoísmo. Existe uma distância muito grande entre amor próprio e egoísmo, irmãos. Mas muitas vezes a gente chama um do outro para tentar passar bem. Às vezes a gente está... Não, nós somos cheios de boas intenções, né? E muitas vezes todas as nossas boas intenções só mascaram as intenções ruins que estão no nosso coração. Nós estamos cheios de nós mesmos. Nós queremos provar para todo mundo que a gente é bom. Nós queremos provar para todo mundo que a gente pode. Nós queremos mostrar como o nosso projeto dá certo. Como se a gente se esforçar bastante a gente chega lá, porque nós é bom mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você está fadado ao fracasso se você construir sobre essa areia. O que você está fazendo, sem perceber, é construir uma casa sobre a areia, com as mãos atadas. Existe uma nova mentalidade, pastor? Sim, existe uma nova mentalidade. Existe uma nova forma de construir? Sim, amados, existe uma nova forma de construir. E qual é essa nova forma de construir? A realeza. Semana passada, na ceia, a Rafinha desenhou esse quadro aqui. Eu achei lindo esse quadro. E esse quadro nós construímos juntos. Cadê ela? Está lá embaixo? Tá na escolinha, né? Esse quadro nós construímos juntos. Ela perguntou, pastor, o que vai ser a palavra? Eu falei, filho, o tema da palavra vai ser assim, a palavra vai ser assim. Ela disse, pastor, eu tenho uma ideia de lá em Atos 2, falar sobre a ascensão de Jesus. Atos 2? Deixa eu ver ali. Atos 2, 3, perfeito. Falar sobre a ascensão de Jesus. E o que você acha? Você acha que tem a ver? E eu falei para ela, filha, tem tudo a ver. Sabe por quê, filha? Porque aquelas pessoas que estão vendo Jesus subir, elas estão vendo ser exaltado o Rei dos Reis. E eu falei, faz assim, põe uma coroa sobre Jesus e faz uma misturinha ali com Pentecostes. Pega uma licença profética, poética, mistura um pouquinho ali com Pentecostes e faz chamas de fogo sobre a cabeça das pessoas.
E ela fez. Depois você pode vir aqui ver. E daí o culto terminou e eu olhei para o quadro, e daí veio o Espírito Santo e disse: filho, aquilo dali não são simplesmente chamas de fogo, são coroas em formação. Aquela chama que parece que não tem uma forma ainda tão bem definida, na verdade, é a base daquilo que eu estou formando sobre a cabeça de cada um de vocês. Só que, queridos, deixa eu falar uma coisa. Deus só dá coroa para nós, para a única finalidade, para que nós possamos depositá-las aos seus pés. Porque Ele é o Rei dos Reis. Ele não é Deus de escravos. Ele não é Deus de pequenos, de quebrados. Não, Ele não é. Ele se compadece deles. Ele atrai eles. Ele ama eles. Mas uma vez chegando próximo a Deus, não tem como você se aproximar do Senhor e não ser mudado por Ele. Acho linda a representação da palavra shalom. Shalom é perfeita paz. E shalom é, sabe quando você olha para o teu irmão e diz assim: paz do Senhor? A gente não tem muito esse costume, né? Já mudou uns, paz do Senhor, graça e paz, a paz, né? Quem fala paz do Senhor aqui? Cadê os irmãos da paz do Senhor? Geralmente o pessoal que veio da Assembleia é o da paz do Senhor, né? Quando você declara paz sobre a vida de alguém, você está declarando shalom. Você sabe o que você está declarando sobre a vida das pessoas? Você está dizendo: nada quebrado, que na sua vida não tenha nada quebrado, não tenha nada faltando e não tenha nada fora do lugar. Essa é a perfeita paz. Repita comigo: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Esse é o caráter de Deus. Isso é a majestade, a realeza daquilo que Deus quer expressar na nossa vida. Então não existe como nós nos aproximarmos de Deus e continuarmos com a vida quebrada. Não existe como nós nos aproximarmos de Deus e continuar com a vida em falta. Não existe como nós nos aproximarmos de Deus e continuar com a vida com as coisas fora do lugar. Quando Ele vem, Ele coloca tudo no lugar. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Mas para isso é necessário que nós façamos o mínimo desse processo, que é abrir mão de nós mesmos e permitamos que Ele transforme a nossa vida. Não há nada pior para alguém quebrado do que se humilhar. Porém, aqueles que sabem que vivem a realeza, não tem problema de se prostrar diante do Senhor. Esses dias eu estava ensinando um dos meus filhos. Ele chegou em casa e ele falou: pai, o professor me chamou a atenção. E eu não gostei. Falei: sério, filho, o que aconteceu? E ele começou: o professor é cheio de ideias. Ele fala um monte de coisa que nunca acontece, pai. E eu estou cansado porque ele fala, e tem coisa que ele fala que ninguém nunca faz. E eu falei: filho, deixa eu te falar uma coisa, eu sou pastor. Eu tenho sonhos, eu tenho visões, mas muitos dos sonhos e visões que eu tenho, não depende de mim, mas depende que as pessoas se posicionem e construam. Então eu entendo seu professor. Ele é um facilitador. Ele pode lançar ideias, mas a responsabilidade de construir sobre aquilo que ele lançou é sua. Ah, pai, mas eu não concordo, porque daí estava lá o pessoal conversando com ele sobre essas ideias, e só porque eu não quis participar por causa disso, e eu estava falando com meu amigo do lado, ele reclamou porque a gente não estava participando da roda, e porque a gente estava conversando. Eu falei: amigão, deixa eu te falar uma coisa, você errou. Mas ele está errado. Eu falei: cara, não importa. Se ele é professor na sala, ainda que você não concorde, você deve aprender a honrar. Entenda uma coisa: se você estabelece uma cultura de honra, o primeiro que cresce não é o que é honrado, o primeiro que cresce é você. Se você estabelecer na sua vida uma cultura de perdão, o primeiro que cresce não é a pessoa que você perdoar, o primeiro que cresce é você.
se você estabelecer na sua vida uma cultura de fé, o primeiro que vai ser tocado pela sua fé não são as pessoas por quem você ora, é você. Se você estabelece uma cultura de entrega, uma cultura de reverência, uma cultura de compromisso com Deus, com a sua vontade, com o seu reino, irmão, não se engane, não sou eu que ganho. Eu ganhar, a igreja ganhar, os ministérios ganhar, é só um efeito colateral de você ter ganhado. Mas muitas vezes nós somos tão mesquinhos, que nós ficamos pensando, o pastor fica dizendo para a gente evangelizar, porque ele quer encher a igreja. Não, irmão, não quero encher a igreja, igreja é efeito colateral, eu quero pessoas cheias de Jesus. Sabe, tem um bairro muito bonito aqui em Curitiba, chamado Jardim Social, falei isso no F5 na quarta-feira. Alguém conhece Jardim Social aqui? Levanta a mão, para eu não me sentir sozinho. É lindo lá, né, pessoal? Muita mansão, muita casona, aquelas árvores bonitas em quase todas as ruas. Eu orei esses dias, eu disse, Deus, eu não quero morar no Jardim Social. Eu não quero vir para esse lugar. Eu quero construir nas pessoas da minha igreja, do meu bairro, da minha comunidade, um coração que torne a borda do campo o próximo jardim social da região metropolitana. Excelência. Mas eles estão lá com tudo aquilo porque eles são ricos. Não, irmão, eles estão lá com tudo aquilo lá porque eles são excelentes, porque o espírito deles está em ordem, e nós refletimos no nosso dia a dia a ordem que está dentro de nós. Quer conhecer a ordem que tem dentro de uma pessoa, irmão? Vai olhar como é que está a casa dela, a cama dela, o carro dela. Quer conhecer a ordem que existe dentro de uma pessoa? Vai perguntar como é que estão as emoções dela, os sentimentos dela. Aí você vai conhecer quem essa pessoa é. Mas nós somos sempre medíocres e ficamos sempre com essa mentalidade de escravo, em reduzir tudo a número e ganho e conquista, e parece que tudo é um jogo de poder. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: toda honra, toda glória e todo poder estão rendidos ao nome de Jesus. Só que Ele é tão bom que decidiu nos alcançar nessa noite, amém? Só que Ele vai trabalhar no teu coração, Ele vai falar com você, mas Ele não vai te privar da decisão. Ele vai trabalhar no seu coração, Ele vai lhe confrontar, Ele vai lhe dar poder para quebrar as algemas, mas Ele não vai entrar se você não abrir a porta. Então, amados, hoje eu estava olhando o louvor dessa igreja, e nós temos profetizado realeza, e eu tenho visto focos de realeza, são como pequenas chamas, pessoas que têm se posicionado, pessoas que têm se levantado, pessoas que têm decidido transformar a sua realidade, pessoas que têm decidido espelhar o caráter e o amor de Cristo. Eu tenho visto esse sacerdócio real ser construído no nosso meio. A pergunta é: quem serão os próximos? A pergunta é: quem mais vai se deixar ser guiado pelo Espírito e vai entrar nesse lugar de se tornar uma nação santa, um sacerdócio real, um povo escolhido para fazer a boa vontade do Senhor? Pode ser você. Se você renunciar você mesmo, pode ser você. Se você entregar sua vida, pode ser você. Se você se arrepender e você decidir olhar para o céu, olhar para o alto e dizer: Deus, eu não sei como fazer isso, vai ser você. Porque sobre nós vem um poder do alto,
que nos muda, sem nós entendermos muito bem como, mas Ele faz.